Olá, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Fernando Maciel, da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté. Neste vídeo eu vou gravar um resumo da mensagem que nós pregamos ali no último domingo. Nós iniciamos uma série falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. E neste vídeo nós falaremos sobre solos Cristos. Antes, eu gostaria de ler aqui o texto que se encontra em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o verso 23. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual, com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele existia antes que tudo ou mais começasse, e é o seu poder que sustém todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primeiro a levantar dentre os mortos, de modo que ele é primeiro em tudo. Porque Deus queria que a plenitude estivesse em seu Filho. Foi por meio do seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas no céu e na terra, pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através de seu sangue. Isso inclui vocês, que antes estavam separados de Deus. Vocês eram inimigos dele e o odiavam, e estavam separados dele pelos seus maus pensamentos e ações. Contudo, agora ele fez vocês voltarem a ser seus amigos por meio do seu próprio corpo, através da morte. E agora, como resultado, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus. E vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês, isto é, livres de qualquer acusação. A única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, fortes no Senhor, convictos do Evangelho de que Jesus morreu por vocês e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Esta é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de vocês e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. E eu, Paulo, me tornei ministro deste Evangelho. Somente Cristo é uma das verdades apregoadas pelos reformadores a partir dos anos 1500. O contexto da época foi uma luta contra as doutrinas da Igreja Romana que ensinavam que a salvação poderia ser alcançada pelas obras. De forma geral, para a Igreja de Roma, o batismo expiava os pecados cometidos pelo novo cristão até aquele momento. Dali para frente, a expiação dos pecados poderia ser alcançada através dos atos de penitência. Assim, para a Igreja Romana, a atuação de Cristo para a salvação era apenas parcial, pois a partir do batismo seria necessário algumas outras coisas. Para a Igreja Romana, o caminho da salvação seria um trabalho realizado por Deus em Cristo, mas em conjunto com o ser humano, no seu zelo e na sua penitência. João Calvino ensina que a doutrina inventada pelos papistas é que nada podemos fazer sem Cristo, mas que, auxiliados por ele, temos algo de nós mesmos além da sua graça. Diante disso, o grande conflito dos reformadores com a Igreja de Roma diz respeito à teologia da salvação do homem, apoiados nos 5 solas: sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria. Especialmente nos solos Christus, os reformadores afirmaram que a salvação era somente por Cristo, de forma que a obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus, por meio de Cristo, sem ajuda humana. A centralidade de Cristo e o seu papel na salvação do cristão é o grande fundamento da fé. Sem Cristo, nada podemos fazer. Como o próprio Jesus nos ensina: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A razão principal pela qual os evangelhos foram escritos é apontar para Cristo, em especial o Evangelho de João, que nos revela que Jesus é Deus,
Ele é o Verbo encarnado, a demonstração do amor de Deus para nos salvar, para salvar a humanidade. Jesus é proclamado como o Salvador do mundo, o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus nos priva do poder de fazer algo relevante, ainda que em cooperação com o divino. Apesar da cooperação requerer uma união de forças entre dois ou mais agentes, porém, não temos forças para nos unir a Deus, exceto pela força vinda dele, por meio do Espírito Santo, que nos capacita a reconhecermos a nossa fraqueza e necessidade de salvação. Recebemos a vida de Deus por meio de Cristo, e a Escritura mostra que antes de estarmos nele, somos madeira seca e inútil, de modo que somos totalmente dependentes dele. A salvação é uma obra exclusiva dele. Somente por Cristo encontramos salvação. Ele é o único Salvador. É isso que significa solos Christus. A pessoa não depende de méritos e qualidades para ser aceita por Deus. Somente Cristo basta. Sempre haverá alguém ou algo tentando roubar a centralidade de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos urgentemente ouvir solos Cristos em nossos dias de teologia pluralista. Muitas pessoas questionam a crença de que a salvação é somente pela fé em Cristo. E isto pode ser expresso em frases do tipo: não importa a que religião você pertence, o que importa é que Deus é um só. Existem ainda aqueles que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Porém, a palavra de Deus é muito clara. Em vez de tentarmos acrescentar algo a Cristo, devemos simplesmente confiar nele. E que também só existe um caminho para nos levar a Deus, por meio da fé na obra do seu Filho Jesus. O grito advindo dos reformadores ainda ecoa nos dias de hoje. Muitos questionam a salvação somente pela fé em Cristo, acrescentando, tal como a Igreja Romana, outras coisas para garantir e ajudar na salvação, como se isso fosse possível. Infelizmente, ainda existem pessoas que condicionam a ação de Deus a uma ação humana anterior, ou ao serviço na igreja, dentre outros. Assumir o estado de dependência de Cristo é essencial, uma vez que as Escrituras não abrem hipóteses para associarmos à fé outros itens e anexos, concretos e visíveis, para a obtenção da salvação. A salvação é uma obra realizada exclusivamente por Deus. Associar a ela qualquer esforço ou mérito humano é depreciar o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, realizado de uma vez por todas em favor de todo aquele que crê. Contra a doutrina da colaboração humana na salvação, a teologia reformada grita a plenos pulmões: Cristo, somente Cristo e nada mais. Só isto nos basta. Todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele é a esfera, o agente e o alvo para quem todas as coisas foram feitas. Cristo é o centro em quem todas as coisas de todo o universo físico e espiritual se convergem. Nenhum ser humano, independentemente de quem seja, do que já fez ou do que é capaz de fazer, pode tomar o lugar que pertence a Cristo. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Cristo é a autoridade máxima em quem todas as coisas estão fundamentadas. Cristo é a centralidade do cristianismo, da mensagem que devemos pregar e ensinar. Dessa forma, é fundamental voltarmos aos fundamentos da fé. Os 5 solas da Reforma Protestante nos trouxe de volta os verdadeiros fundamentos onde nossa fé deve estar alicerçada. Precisamos pregar e ensinar solos Cristos, a fim de evitarmos a ocorrência de erros que remontam ao período medieval, como a associação de obras humanas à obra redentora de Cristo no Calvário, o que não só nos eleva a um posto que não temos, o posto de virtude própria, mas também rebaixa o valor do sacrifício redentor de Cristo. Precisamos abandonar o antropocentrismo e lidar com a nossa realidade. Somos dependentes de Jesus. Somente Cristo. Entender esse sola significa que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você tem sido abençoado com as mensagens do nosso canal, então compartilhe isto, para que mais pessoas também possam ouvi-la, e assim elas possam realmente entender que a salvação é somente em Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.